Graça e paz, irmãos. Todo momento que estamos juntos é momento de festa, é momento de alegria, estar na presença do Senhor e poder rever os irmãos. Mas vamos, neste momento, colocar diante do nosso Deus esse momento de culto, esse momento que estaremos prestando culto ao nosso Deus. Nós, como ministros, mas os irmãos como corpo, todos nós temos esse compromisso, esse desejo, essa alegria de estarmos aqui para adorarmos ao nosso Deus. Então abaixe sua cabeça e esteja orando, entregando ao Senhor este momento de culto que você e eu estaremos prestando ao nosso Senhor. Esse momento em que tocamos essa canção, Eu Amo Estar na Presença do Senhor, e tem o cronômetro lá, é justamente para isso, para que possamos nos preparar para o momento de culto, preparar o nosso coração, para que assim possamos realmente nos desligar um pouquinho da correria do dia a dia e levarmos nosso pensamento ao Senhor. Senhor, te agradecemos por estarmos na Tua casa, Pai, por termos vida, Senhor, e o ar que o Senhor nos dá para respirar. Obrigado por cada um aqui, Senhor. Obrigado porque o Teu amor e a Tua misericórdia supera todas as nossas dificuldades, supera todos os nossos erros e imperfeições, Senhor. E que mesmo com as nossas diferenças, pelo Teu poder e Teu amor e a Tua graça e o Espírito Santo nos une como um só corpo, membros, Senhor, de um só corpo onde o Senhor é o cabeça. Que o Senhor possa ser exaltado em nossas vidas, que a Tua alegria possa estar em nosso coração, que realmente possamos entender que estamos neste mundo para sermos luz, sermos diferentes, Senhor, de tantas coisas que temos visto, Senhor, e que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, força, ousadia, a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, para que assim possamos contagiar todos aqueles que estão à nossa volta, porque se não for assim, se não for para adorar ao Senhor, se não for para glorificar o Teu nome, para que estamos aqui, Senhor? Para que estamos, Senhor, neste mundo, se não for para transformar através do Teu poder, por meio de nossas vidas? Que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, esse compromisso dia após dia. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. A igreja pode se colocar em pé, vamos estar adorando ao nosso Deus, porque se não for para adorar ao Senhor, se não for para que possamos transformar vidas por meio da nossa vida, a alegria do Senhor que vem às nossas vidas, para que nascemos? Qual o propósito de estarmos aqui? Que realmente possamos com alegria adorar o Senhor, e mais que isso, mais do que um momento de adoração com cânticos, através da oração ou por meio da palavra, possamos contagiar este mundo, a partir do momento que saímos dessa porta para fora, possamos realmente ser diferentes, e que as pessoas possam ser transformadas por meio de nós, através de Jesus Cristo. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Adore ao Senhor com toda a sua alegria, porque Ele está aqui nessa noite, amém? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar,
tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Declare: Senhor, estou aqui. Diante do trono, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. E as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. e com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Esse é o seu desejo, esse é o meu desejo, amém? Adorar ao Senhor. É muito bom com cânticos, com ritmo, com música, mas mais ainda, através do nosso coração, no íntimo do nosso coração, o Senhor conhece a sua adoração, amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Estamos muito felizes em estarmos essa noite aqui, cultuando a nosso Deus, vendo muita gente presente, e é muito bom estarmos juntos, louvando ao nosso Deus. Preparei um texto para estarmos iniciando o nosso culto e meditando na palavra do Senhor, e pensando em todo o nosso contexto, né? Tanto como igreja, como nação. E me veio à mente uma frase para buscar o texto, e esse texto fica em Neemias 8, versículo 9 e 10. Eu vou pedir para os meninos, se puderem projetar. O tema desse texto, ele fala sobre Esdras lê a Torá com todo o povo. O povo de Israel, ele estava destruído. Não só no seu território, na sua terra, por conta do exílio, seu coração também estava muito contrito. E aí, vemos que Esdras e Neemias são chamados para poder trazer não só a reconstrução dos muros, do templo, da cidade, mas também a reconstrução de uma nação que estava totalmente quebrada em seu coração, angustiada, totalmente desolada, de uma situação realmente muito triste e não muito diferente da nossa realidade hoje, né? A nossa nação, a gente tem ficado muito
na expectativa de coisas novas, de coisas melhores, mas a gente tem visto um mundo corrompido, um mundo que realmente nos traz o desafio diário de sermos verdadeiros cristãos, de realmente sermos humilhados, mas pelo Senhor exaltados. Então esse é um desafio, mas também nos deixa esse coração, e também como igreja, pela perda do nosso pastor, a gente também tem o nosso coração muito contrito, triste, muitos ainda se recuperando, mas o nosso Deus, acima de todas as coisas, Ele nos traz essa palavra para que possamos realmente fazer aquilo que Ele nos quer. E o texto de Neemias, ele diz assim: e Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei das doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E foi pensando nessa última frase, que a alegria do Senhor é a nossa força, que eu busquei esse texto. E é a mensagem que eu deixo para a igreja, do meu coração, que o Senhor trouxe ao meu coração para a nossa igreja, que não venhamos a nos entristecer, porque tudo está sob o controle do Senhor, mas que possamos seguir o Mestre, e que possamos realmente compartilhar, que possamos nos confraternizar, que possamos realmente valorizar cada dia que vivemos juntos, para que possamos glorificar o nome do Senhor e transformar, como também o pastor Cláudio transformou muitas vidas e foi usado pelo Senhor aqui neste lugar. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Não choreis, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida e que o nome dele seja exaltado sempre. Amém? Graça e paz, queridos. Se os irmãos pudessem, por gentileza, estar projetando aí para nós, Malaquias 3, de 8 a 10. Enquanto os irmãos se preparam ali, lembrar aos amados irmãos que este é o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. E como nós sempre procuramos frisar, este é um momento especial para a vida do membro desta igreja, que faz, que devolve ao Senhor parte do muito que o Senhor tem lhe concedido. Então, é uma forma de reconhecer, de agradecer ao nosso Deus as muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. E aqueles amados irmãos, amigos que nos visitam, fiquem à vontade, têm liberdade, caso queiram estar contribuindo, tem toda a liberdade de fazê-lo. Senão, você pode também ter a liberdade de permanecer aí no seu lugar, mas, como disse, é um momento especial para o irmão membro desta igreja que o faz, devolvendo então parte do muito que o Senhor tem lhe concedido dia após dia. E o texto que nós temos para ler, eu vou ler o versículo 8, os irmãos o 9, depois leremos todos juntos, leremos todos juntos o versículo 10. Para não fugir aqui a tradução, lermos uma só versão, por gentileza, o 8. Então nós vemos lá o texto: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O 9. Vamos lá para o 10 todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Vejam que começa, dentro desses versos, a partir do verso 8, perguntas que são colocadas. E ao mesmo tempo em que há a pergunta, também vem a resposta, mostrando que cada um de nós tem então esta responsabilidade, para que
possamos manter a Igreja Batista de Jerusalém em perfeito funcionamento, é necessário que estejamos, então, contribuindo, entregando, devolvendo parte do muito que o Senhor tem nos concedido. E que assim possa ser na sua vida neste momento. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, poderá ter, então, a liberdade de poder vir e trazer e depositar no altar do Senhor. Mas eu convido você, enquanto Patrícia vem aqui à frente para depois estarmos cantando o hino, convido você a se colocar em pé. Nós vamos já estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por este momento, pelos dízimos e ofertas, pela vida dos irmãos que têm contribuído para o engrandecimento do reino neste lugar. Vamos orar? Amado e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, por todas as providências do Senhor sobre nossas vidas a cada dia. Te louvamos, Pai, agradecendo porque ricas e incontáveis bênçãos nós temos recebido das tuas mãos. E quando neste momento temos a oportunidade, em reconhecimento a tantas bênçãos recebidas do Senhor, poder estar aproveitando este momento, devolvendo parte do muito que o Senhor tem nos concedido, nós pedimos, visite cada vida, cada coração, esteja, Deus, derramando bênçãos tais, que do Senhor venha sobre cada vida, e que haja porção dobrada da graça, do amor, da fidelidade do Senhor sobre cada vida. Obrigado a Deus, por aqueles que haverão de estar trazendo seu dízimo e sua oferta, que a sua mesa possa ser farta, que o seu lar possa estar repleto com a paz que vem do Senhor. Muito obrigado a Deus, por cada vida que assim o fará. Muito obrigado a Deus, por cada vida que assim tem feito. Muito obrigado a Deus, pela tua igreja nesse lugar, vivendo, pregando a tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, porque acho que fica mais fácil de se locomover na hora da entrega. Graça e paz primeiro, né? Deus abençoe-nos nessa noite. Vamos cantar então desta maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perena. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus
vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, e a Deus louvai. Amém, por esta maravilhosa graça. Eu gostaria de convidar a irmã Benedita para se colocar em pé e orar-se agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, mas antes, eu gostaria de saber, de conhecer, se tem algum visitante que está conosco pela primeira ou segunda vez. Pode ficar em pé para que possamos ver e conhecer. Temos 2 moças lá atrás, um casal aqui na frente também. Que os irmãos possam estar se dirigindo a eles, cumprimentando, dando a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para eles. Sejam bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio, que vocês possam voltar mais vezes. Deus os abençoe grandemente. Amém? Os que estão próximos podem dar um abraço neles, dar nosso carinho aí da nossa igreja. É uma grande alegria receber vocês. E os irmãos podem ficar em pé, vamos estar adorando ao nosso Deus, glorificando o nome daquele que nos dá a vida e vida abundante. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, amém? Vamos adorar com bastante alegria aquele que é merecedor de todo o nosso louvor. Glória, majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória! Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluias! Glória ao nosso Deus! Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro.
nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. Pois convém louvar ao Senhor sempre. E ainda que não venha aquilo que esperamos sempre, como diz o cântico que vamos cantar, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que falte o alimento nos campos, devemos nos alegrar no Senhor. É o que cantamos agora. Aleluias, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e celebramos, pois convém louvar ao Senhor em todo instante. E Ele há de nos levantar, nos consolar, nos dar força em meio às dificuldades. E ainda assim, também, passando um momento de tribulação, vem a bonança. Então que possamos realmente confiar nesse Deus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Do início. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira
para que isso aconteça, para que realmente consigamos passar por tribulações, passar por dificuldades e realmente confiar e se alegrar no Senhor, Ele sempre está presente ao nosso lado, Ele nunca se afasta de nós, mas precisamos buscar a Ele, precisamos estar na presença dEle, por meio da palavra dEle, ouvindo a voz dEle por meio da palavra dEle, entregando a Ele as nossas dificuldades por meio da oração, para que possamos realmente, em nosso coração contrito, render adoração a esse Deus e no meio da tribulação possamos suportar todas elas, porque o Senhor está conosco. E só assim vamos conseguir ir além no nosso relacionamento com Deus, rendendo a Ti a adoração e derramar o nosso ser ao Senhor, como diz a canção que vamos estar entoando, deve ser realmente o anseio do nosso coração, para que em qualquer circunstância possamos viver na alegria do Senhor. Amém? Faça dessa canção uma oração e que você possa estar realmente entregando o seu ser ao Senhor. Estamos aqui. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer estou apaixonado cada vez mais por Ti. declare: Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além,
nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder, muito mais do teu poder. Senhor, ajuda-nos, Pai, porque sozinho não conseguimos, Pai, porque até a vontade, até o desejo de te adorar vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos mais do Senhor em nossas vidas, para que assim possamos crescer e irmos a um nível mais profundo, Senhor, no relacionamento contigo. E que assim, Senhor, possamos crescer com o corpo de Cristo aqui neste lugar e transformar vidas neste bairro, Senhor, em todo lugar que estivermos. É o que precisamos do Senhor todos os dias em nossa vida, todo instante, Senhor. Te pedimos, enche-nos de Ti a cada dia, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Graça e paz, igreja. Eu gostaria só de convidar os adolescentes, eles vão estar subindo com a Dani. Ela vai estar lá ministrando na vida deles hoje. Antes de iniciar a palavra, eu queria partilhar uma pequena parábola com os irmãos, que está contida na palavra que vai ser ministrada. Uma parábola até simples. Só esperar a movimentação diminuir no corpo da igreja. Os irmãos se assentando, os anjos terminando de bater suas asas. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Romanos 12, verso 2. A parábola que eu quero contar é até simples. Uma empresa britânica da Inglaterra, né? Uma empresa que fazia sapatos, ela mandou 2 vendedores para a Índia. Naquela época que a Índia era colônia da Inglaterra. Passado 2 dias, o primeiro vendedor ligou para a empresa e falou: não comprem máquinas, não produzam mais sapatos, não comprem matéria-prima, não comprem máquinas, porque aqui as pessoas não usam sapatos. Passado mais um dia, o segundo vendedor ligou, que ele estava numa outra região, e ele falou a seguinte coisa: contratem mais pessoas, comprem matéria-prima, comprem mais máquinas, que aqui as pessoas ainda não usam sapatos. Os 2 estavam diante da mesma situação, mas o que fazia diferença na vida de cada um deles é como eles estavam enxergando a situação. E é baseado nessa questão de como nós enxergamos a situação que eu gostaria de ministrar aos irmãos hoje. A palavra que está em Romanos 12, 2, que fala: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Dentro do primeiro texto, eu queria convidar os irmãos a pensar o que significa não se conformar com o mundo. A que mundo a gente está se referindo? O mundo o qual o autor está falando é um mundo lá fora, mas é um mundo natural, o planeta Terra? Não, não é. O mundo ao qual o autor está se referindo é a sociedade ao qual a igreja de Romanos estava inserida, que também não é diferente do mundo ao qual nós estamos inseridos hoje.
E para ter essa percepção, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir um outro texto que fala de 1 João 5,19, para a gente detalhar o que é esse mundo e entender melhor o que é esse mundo. O texto está sendo projetado aqui também. Se os irmãos... Amém, igreja? Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Quando eu estava pensando na conotação do mundo, o primeiro texto que veio à minha mente foi: o mundo jaz no maligno. Jaz, esse verbo significa que o mundo está sepultado, o mundo está morto. Ou seja, os valores sociais, os valores da nossa sociedade contemporânea, eles estão mortos. Se nós olharmos para aquilo que a sociedade tenta constantemente nos ensinar e ensinar aos nossos filhos, nós vamos ver e perceber que esses valores estão totalmente deturbados da vontade de Deus. Aqueles que vivem conforme o mundo vos ensina, eles estão mortos. Mortos nos seus pecados, nas suas opções, mortos na condição a qual o mundo está ofertando a eles. O mundo, o que ele está ensinando nos dias de hoje? Que você tem que buscar status social, buscar ter posses, ter alto salário, pisar nas pessoas, ter o maior número de parceiros sexuais possíveis e galgar coisas que não vão te engrandecer, não vão enriquecer. Tem uma frase que fala: você pode conquistar toda a riqueza do mundo, mas se dentro de você não conquistar a verdadeira riqueza, ainda assim você será um miserável. Então, o que o mundo tem nos ensinado, o que o mundo tem tentado nos ensinar constantemente, leva-nos a compreender que o mundo está morto. E os valores deste mundo também estão mortos. Então, nós como igreja, tempos atrás eu via que a igreja lutava para que o mundo não entrasse na igreja. E hoje, por vezes, irmãos, de maneira doída, eu vou falar uma grande verdade. Por vezes eu vejo a igreja convidando o mundo para entrar. Isso me preocupa. A igreja dos últimos tempos tem perdido valores primordiais que estão de acordo com o evangelho. Quando a gente coloca nessa esfera abrangindo todas as igrejas ditas evangélicas, nós percebemos muitos ensinamentos que divergem da vontade de Deus, divergem daquilo que Deus quer nos ensinar. Valores mundanos, valores que não estão de acordo com aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. E quando nós olhamos para esses valores, as pessoas têm buscado riqueza a qualquer custo, status social a qualquer custo. E não é isso que Deus tem para nós. Um contraponto, em diálogos que eu tenho tido com algumas pessoas, eu faço a seguinte pergunta: quem que é o ser mais pobre do universo? É o diabo. Em contrapartida, quem que é o ser mais rico de todo o universo? É Deus. Só que o que de maneira deturbada as igrejas têm ensinado é que nós temos que buscar as riquezas materiais, o que é uma grande mentira. Nós não buscamos riqueza, mas nós buscamos sabedoria e conhecimento. Isso está no próximo ponto. Porque, irmãos, a verdadeira riqueza, ela não está nas posses financeiras, ela não está nos bens materiais. Isso se torna uma consequência da maneira como a gente lida com as coisas. E eu tenho um grande alerta para fazer. Nós, às vezes, não conquistamos todas as riquezas materiais que almejamos porque o nosso coração não está pronto. Porque se Deus nos abençoar com tal coisa, nós vamos nos desviar do caminho. Está lá em Deuteronômio 8, quando Deus fala que Ele provou o nosso coração caminhando pelo deserto para saber o que estava nele. E tudo aquilo que aquele povo passou caminhando pelo deserto foi para que Deus os experimentasse e os preparasse para entrar na terra prometida. Só um outro contraponto. As nossas bênçãos, a qual Deus tem reservado para nós, estão todas prontas. Somos nós que não estamos preparados para recebê-las. E na nossa ansiedade de conquistar coisas, porque o mundo hoje é um mundo fast food, ele quer tudo rápido. O jovem entra numa empresa hoje, e em 1 ano ele quer ser diretor da empresa. A pessoa começou a conhecer uma pessoa hoje, em 6 meses ela está casado. Para tudo na vida existe um tempo de maturação, mas é isso que o mundo ensina? Não. O mundo ensina o quê? Que você tem que conquistar as coisas de maneira mais rápida e mais fácil possível. E isso é uma grande mentira. A Bíblia nos ensina constantemente que as nossas conquistas são como a do lavrador. Ele prepara a terra, ele lança a semente, ele cuida daquela planta até que chegue à estação própria para que se tenha o fruto. É isso que o mundo nos ensina?
Não, o mundo ensina que você hoje tem que conquistar mais e mais, e galgar mais e mais. E essas situações que o mundo tem tentado empurrar a goela abaixo, tem feito por vezes pessoas se desviarem do verdadeiro evangelho. Um evangelho de facilidades, onde a gente sabe que o nosso caminho ele é estreito. A nossa entrada ela é estreita. E quando eu falo que a igreja convida o mundo para entrar, é porque se tem deturbado muitas vezes valores primordiais para que nós alcancemos o céu. Irmãos, servir a Deus é simples, mas trabalhoso. É simples porque o que Deus requer de nós são atitudes e ações de maneira muito simples. Mas requer também da nossa parte muito trabalho em todos os aspectos. Eu queria convidar os irmãos para abrir João 17 agora. Porque a gente vai entender porque existe esse choque entre o mundo e a igreja. João 17:15. Alguns pastores falam que o barulho das folhas da Bíblia passando é os anjos batendo asas. João 17:15 fala: não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Verso 16: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Cristo declara que eles não são do mundo, parafraseando para os dias de hoje, ele quer dizer, os membros da minha igreja não são do mundo, mas eu não vou os tirar do mundo nesse momento, mas Pai, eu intercedo em favor deles, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, não vamos nos iludir, nós vivemos no mundo natural, quando nós colocamos o pé para ali fora, nós vamos ter que lidar com diversas situações no nosso cotidiano, que a todo momento vão nos convidar ao pecado, à concupiscência e a coisas erradas, em âmbito profissional, familiar, vizinhança. Todo o tempo nós estamos sendo convidados a ter ações que são erradas. Vou colocar um ponto para os irmãos. Houve uma campanha aí para boicotar aquele programa Amor e Sexo. Eu falei, eu não vou boicotar o programa. Eu nunca assisti. Como que eu vou boicotar uma coisa que eu nunca assisti? Não tem sentido para um cristão assistir um programa daquele. Não tem sentido nenhum. Nós temos que buscar verdadeiros valores. Mas eu tenho uma televisão na minha casa. Eu poderia ligar naquele programa, que só fala coisas ruins, para aquilo que Deus criou. Deus criou o sexo para ser compartilhado entre homem e mulher debaixo de um matrimônio, debaixo de um casamento. Fora isso, é desvirtuação do pecado, é coisa maligna. Então, aquele programa é algo maligno, eu tenho plena consciência. Eu não vou perder minha vida, meu tempo precioso, assistindo um programa como aquele. Mas está lá, está na minha televisão. Eu tenho autonomia e poder para escolher. Eu tenho autonomia e poder para escolher as conversas que eu vou ouvir e participar. Eu tenho autonomia e poder para escolher o caminho que eu vou seguir. Apesar de estar no mundo, eu não sou do mundo. Irmãos, apesar de estarmos no mundo, nós não somos desse mundo. Porque os valores que nós escolhemos vivenciar vão contra os valores que o mundo está querendo ensinar. Isso é uma constante. E tem um outro aspecto. O pastor José de Paula falou de manhã. Por vezes, quando nós falhamos, nós queremos colocar a culpa no diabo. E queremos anular a parcela da nossa culpabilidade, da nossa responsabilidade. Só que tem um texto que é maravilhoso que fala: ninguém engana a Deus. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E por vezes nós ficamos nos questionando: por que tal coisa não deu certo assim? Por que tal coisa falhou? Mas se nós olharmos para trás, para aquilo que nós plantamos, para aquilo que nós semeamos, nós vamos entender os frutos que nós estamos colhendo hoje, entendendo que é uma questão de autorresponsabilidade. Eu, e somente eu, sou responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida. Mas e Deus? Eu escolhi amar e servir a esse Deus. Deus, eu tenho essa percepção, Ele está de braços abertos, esperando eu ir em direção a Ele. Deus é um cavalheiro, Ele convida: vem, Francisco, vem que eu tenho muito mais para te ofertar, para te oferecer, vem.
Agora, eu vou escolher ir na direção desse Deus, servindo Ele e experimentando e vivenciando as coisas dele, ou não. Tem um texto que fala, antes frio, antes quente, morno te cuspo da boca, te vomito. Sabe o que significa, irmãos? Que é melhor nós estarmos num estado determinado, a mornidão, a mesmice, a mediocridade, ela mata. Uma vez eu falei aqui no púlpito que a igreja é o maior cemitério de talentos. Eu tenho plena consciência que nos bancos da igreja tem irmãos com talentos naturais e espirituais maravilhosos, que neste momento da sua vida escolheram não aplicá-los. Eu falo isso porque eu já vivi isso. Então eu falo isso por ter experiência. E foram os anos mais difíceis da minha vida. Irmãos, Deus não nos chamou para vivermos na mesmice. E quando eu falo mesmice, eu estou falando de dons naturais, que seja de limpar um banco, que seja de receber uma pessoa na porta da entrada da igreja, que seja de dar um abraço, de sair do seu lugar e cumprimentar o visitante, como muitos irmãos fizeram hoje. Toda e qualquer obra que se faça, ela é para a glória de Deus. Existem atitudes e ações dentro da igreja que são visíveis, como estar aqui hoje, aqui falando. As pessoas estão vendo, mas não é isso que eu busco. Mas tem pessoas ali atrás que prepararam o microfone, que estão ali operando o data show. A obra que essas pessoas estão fazendo é tão, ou até mais importante que simplesmente o falar. Porque se elas não estivessem operando o data show e preparado o microfone, eu não conseguiria estar fazendo essa segunda parte. Então, irmãos, quando nós olhamos para o mundo e sabemos que não somos do mundo, nós temos que entender que este mundo já está morto. Tem um texto de Mateus que fala, povo que jazia em trevas viu grande luz, aqueles que estavam à sombra da morte eterna, resplandeceu-lhes a luz. E aí eu pergunto para os irmãos, quem que é a luz do mundo? Quem que é a luz do mundo, Rodrigo? Irmãos, a luz de Cristo, ela vai se manifestar no mundo lá fora, através da minha e da sua vida. Frase muito conhecida, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Não estou falando que é você não, sou eu mesmo. Porque é muito fácil só atribuir a responsabilidade aos outros. Eu sou a Bíblia que os meus colegas de trabalho estão lendo, eu sou a Bíblia que os meus vizinhos estão lendo, eu sou a Bíblia que os meus familiares estão lendo. E sabendo que eles estão mortos em trevas, porque o mundo está morto nas coisas malignas. Irmãos, o diabo, ele não veio senão para outra coisa, senão para matar, roubar e destruir. E ele tem constantemente roubado sonhos, roubado vidas, roubado planos e mais planos, destruído projetos inteiros de vida. Nós estávamos comentando lá fora, antes de iniciar o culto, eu e o irmão Carlos, a idade do filho dele, o Arthur, 14 para 15 anos, é uma idade que os colegas vêm ofertando tantas coisas, que num primeiro momento parecem tão boas, mas que são tão destruidoras na vida de um adolescente. Eles precisam ter orientação, eles precisam ter condição de tomar decisões, porque por vezes eles não vão estar ao lado dos pais. E aí que eu partilhei com eles, mais de uma vez para os adolescentes, se vocês estiverem numa situação e vocês ponderarem e pensarem, meu pai não gostaria que eu fizesse isso, ou isso eu não posso falar para o meu pai, não façam. Irmãos, o mundo tem ofertado tantas coisas, na nossa época era ruim, mas hoje em dia está 10 vezes pior. 10 vezes pior para nós, em termos de droga, em termos de promiscuidade, porque tudo caiu na crise da normalidade. Quer ver uma coisa? É normal, hoje em dia, um homem andar de mão dada com outro homem. Nada contra o comportamento sexual de ninguém, eu não tenho nada com isso. O problema é daquela pessoa. Só que eu não vou nunca entender que um relacionamento homossexual estabelece uma família. E isso existe uma grande distância, irmãos, entre você respeitar a opção sexual de uma pessoa e você entender que aquilo está certo. Essa é uma posição minha, bíblica. Eu amo o pecador, mas abomino o pecado. É dessa maneira. Mas o mundo fica todo o tempo tentando empurrar. É normal um jovem de 20 e poucos anos ter 5, 6 parceiras sexuais. O mundo ensina isso lá fora. De cada vez mais
pesada a coisa. Mas não é normal, não é natural, não está certo. Só que quando a igreja se posiciona como a igreja tem que se posicionar, ela vai lutar contra esses valores. E ela tem que se posicionar dessa maneira. Ela tem que se posicionar buscando levar os verdadeiros valores ao mundo. Eu gostaria de chamar o segundo ponto, de Romanos 12, que fala da renovação da mente, mudança de mentalidade, metanoia. Voltando para Romanos 12, 2. Segunda parte ele fala assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, quando eu falei da parábola dos 2 vendedores que saíram da Inglaterra e foram para a Índia, um olhou para aquela situação e falou, ó, esquece, aqui não vai dar certo, esquece isso. O outro olhou para aquela mesma situação e falou, ó, vamos lá, vamos com tudo, aqui vai ser um lugar que a gente vai conseguir vender bastante sapatos. Agora eu vou colocar na nossa realidade. Algumas pessoas olham para a situação, para a circunstância e falam, meu parente não tem jeito, ele jamais vai aceitar Cristo. Meu filho não tem jeito, ele não quer saber de igreja. Meu familiar, esquece, ele tem abominação de crente. E outras pessoas vão olhar e falar, vou continuar intercedendo, porque ele ainda não conhece a Cristo, mas eu sei que quando ele vier a conhecer, haverá uma festa no céu. Às vezes, nós estamos diante de situações e nós olhamos com olhos humanos, temos a percepção humana da situação. E diante da situação, a percepção humana nos diz que vai ser fracasso, vai falhar, não vai dar certo. Irmãos, nós como igreja hoje estamos diante de uma situação muito delicada. E fisicamente é difícil até para falar qual o próximo passo. Mas nós podemos olhar somente com olhos físicos, somente pelos olhos naturais, ou nós também temos que buscar em Cristo para entender como Ele está olhando para a nossa situação hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Colossenses 3:2. Tem muito texto hoje, né, Benê? E nem EBD, hein? Amém, irmãos? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Uma coisa muito interessante, quando Jesus nos convida, Ele nos convida a acumular tesouros aonde? Nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer, onde a traça e a ferrugem não podem consumir aqueles tesouros. Hoje eu estava lendo um texto que falava de uma coroa incorruptível, uma coroa que não vai ser destruída com o passar do tempo. Eu fico imaginando aquelas pessoas que põem rios e rios de dinheiro, tesouros, dentro de um cofre do banco, achando que ali está toda a sua base de riqueza, achando que ali ele está garantido. Irmãos, eu vou dar um exemplo. Toda a riqueza do mundo não pode tirar a miserabilidade de dentro do coração do homem. Só existe uma situação que pode mudar aquilo que está dentro do nosso coração. É nós entregarmos a Jesus. Irmãos, eu posso ter todo o ouro, toda a riqueza, mas se eu não tiver amor, não adianta de nada. Você pode conquistar o status social que for, o status intelectual que for. Você pode ser pós-doutorado, PhD. Você pode ter a fortuna tal que seja. Mas se você ainda não conhece o Senhor, dono de todas as coisas, de todo o conhecimento, de todas as riquezas, ainda assim a pessoa é um miserável. Porque vai chegar um dia onde a gente vai ter que se apresentar perante Ele. E aí? Adianta a riqueza, adianta o título. Irmãos, é interessante, e é um momento delicado para me falar isso, mas quando olhamos para um cemitério, todos estão na mesma posição. Todos estão na mesma condição. Mortos. E a palavra fala que ali não há ciência, não há falar e não há mais trabalhar. Acabou. Então, Deus nos convida a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas de cima. E por vezes, quando a gente fala coisas do alto, coisas de cima, quando nós convidamos as pessoas a mudarem a mentalidade, as pessoas falam, mas eu não preciso dessas coisas de autoajuda. Mas não é autoajuda, é ajuda do alto, irmãos.
É Deus nos auxiliando, é Deus nos ajudando, é Deus nos convidando a mudar a nossa mente, como nós estamos olhando para o mundo lá fora. Porque se nós olharmos por olhos humanos, acabou, a gente nem sai mais da cama. Nós estamos num país, numa crise econômica, com milhões de pessoas desempregadas, numa situação que é horrível de corrupção, para todos os lados. E aí, que nem eu estava conversando com o irmão, vai piorar, porque a palavra fala que vai piorar. Que quando se aproximar o início da vinda de Jesus, as dores vão aumentar. E o amor de muitos se esfriará. Está lá, sou eu, é a Bíblia falando. Então, será que eu posso depositar minha esperança na minha riqueza, no meu status, no meu título profissional, na minha esposa, no meu filho, na casa, no carro, na conta do banco? Nada disso. Eu tenho que buscar as coisas que são do alto. Eu tenho para mim uma coisa que eu falei, eu fiz um comparativo, só para os irmãos entenderem, não pensarem que eu estou falando é a pessoa ser miserável. O homem mais rico, humanamente falando, que passou pela terra foi Salomão. Quando se faz um comparativo das riquezas que ele teve nos dias dele para os dias de hoje, ele continua sendo o homem mais rico que viveu na terra, mais do que os bilhões que hoje tem aí acumulado na mão de algumas pessoas. E aí eu pergunto para os irmãos, o que Salomão pediu? Sabedoria. Irmãos, a sabedoria a qual Deus quer colocar na nossa mente, nos convidando a mudar a nossa mentalidade, a maneira como percebemos o mundo, é que vai fazer diferença nas nossas vidas. É que vai nos ajudar a galgar ou conquistar alguma coisa. Acrescentando na nossa coroa incorruptível pedras preciosas. Hoje de manhã o pastor falou que dentro da responsabilidade pastoral, ele vai chegar um dia e vai apresentar perante Deus, e Deus vai cobrar dele. E eu tenho uma outra coisa maravilhosa para os pastores da igreja, que um dia eles vão se apresentar perante Deus, e Deus vai presenteá-los com uma coroa, com pedras, por tantas vidas que foram alcançadas por este evangelho, por meio do pastoreio da vida deles. Então assim, é duro, pastor, mas é um privilégio cumprir a vocação a qual foi chamado. Porque quando chegar aquele grande momento, na tua coroa, vai estar lá cravejada pedras, daquelas crianças que foram ensinadas, daqueles jovens que foram ensinados, daquelas pessoas que foram orientadas e permaneceram firmes até o último minuto, até o último momento. Porque esse é o privilégio do pastor, é rebanhar as pessoas. E isso é uma coisa lá do alto. Quando eu falei de sabedoria, e estou citando Salomão, que ele foi o homem mais rico, mas ele foi um homem mais rico da terra, não porque Deus deu as posses para ele, mas porque Deus lhe deu sabedoria para lidar com todas aquelas coisas que ele estava lidando. E sabe o que acontece, irmãos? Deus não dá as coisas para nós porque nós não sabemos pedir. A palavra fala lá em Tiago, pedir e pedir mal. Vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir. O testemunho do irmão, a gente estava na casa dele essas 2-3 semanas atrás, fomos visitar um irmão de caminhada nossa, e ele falou, Francisco, eu orei para que Deus deixasse eu entrar no apartamento sem móveis. Sabe o que Deus fez? Eu entrei no apartamento sem móvel nenhum. Eu falei, que bênção, né, Ney? Ele falou, é bênção, porque eu orei estupidamente. Se eu tivesse orado a Deus, eu quero entrar no apartamento com condições de colocar todos os móveis, todo o piso, eu tenho certeza que Deus ia me abençoar. Porque eu pedi da maneira como eu pedi, Deus fez que eu entrasse no apartamento. Eu falei, nossa, Ney, e aí o que você me diz disso? Que agora eu estou tentando aprender a orar, porque eu não sei orar. Nós não sabemos orar, irmãos. Nós não sabemos pedir as coisas a Deus. Porque nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Uma coisa que é maravilhosa é, quando Deus ele escolhe abençoar um dos seus filhos na terra, Ele não abençoa somente uma pessoa. Isso é uma grande ilusão. Quando Deus abençoa a vida de uma pessoa, Ele está abençoando a vida de tantas outras pessoas. Através daquilo que Ele está derramando sobre a sua vida, muitas outras vidas serão alcançadas. Só que nós não percebemos isso por diversas vezes. Irmãos, quando eu peço algo para mim, para o meu próprio prazer, para que eu me saia melhor, é infrutífero. Mas quando eu peço algo para que eu possa abençoar a minha família, para que eu possa abençoar a minha igreja, para que eu possa abençoar o meu próximo, as bênçãos vêm. Eu tenho para mim, eu, Francisco, falando, que
Deus tem uma bacia com bênçãos infinitas e Ele quer derramar assim sobre o povo dele. E Ele fica segurando aquela bacia e Ele fala, tudo que eu quero derramar, mas o povo não quer receber. Eu falo, como não quer? Porque nós não temos a mentalidade para receber as bênçãos. Nós não temos a condição mental para lidar com as bênçãos que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Um exemplo prático que eu já ouvi algumas vezes. O pastor tinha uma casa na praia. E às vezes ele ia aos finais de semana naquela casa da praia. Irmãos, ter uma casa na praia é algo maravilhoso. Tenho certeza disso. Um dia como hoje, a praia deve ter sido maravilhosa, um dia de calor, prazeroso. Mas o que o pastor percebeu? Que por ele ter aquela casa na praia, às vezes ele se ausentaria à igreja para estar na casa da praia. Então ele entendeu que aquela bênção não estava abençoando a vida dele e a vida do ministério dele. Então ele se desfez da casa da praia. Sabedoria. Ele teve sabedoria para entender que aquilo que parecia ser algo maravilhoso, uma bênção, na verdade estava o afastando do propósito de Deus. Ah, irmãos, isso é difícil. Você imagina falar para uma pessoa, ô irmão, tá vendo essa casa na praia que você tem aí? Ela está te afastando de Deus. Mais complicado ainda é você perceber isso pelos seus próprios olhos. Que aquilo que me parece ser uma bênção está me afastando dos caminhos de Deus. Então, irmãos, por vezes, Deus, Ele está ali, com seu jarro de bênçãos para derramar e fala, não consigo, não posso, se eu fizer isso, o meu filho vai se perder no caminho, ele vai se desviar. É que nem aquele jovem que compra o primeiro carro, aí ele fala, não, comprei um carro, agora eu vou abençoar a vida dos irmãos, que eu vou dar carona para todo mundo. Aí na primeira semana é isso, na segunda semana é isso, na terceira semana é isso. Aí no sábado não, você vai, não, o irmão não veio no culto de jovens porque ele saiu com os amigos, porque agora ele tem carro. Já aconteceu por diversas vezes essa situação, irmãos. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Aquilo que é para ser bênção nas nossas vidas, porque nós não temos a mente preparada e não pensamos nas coisas do alto, mas deixamos a nossa mente focada nas coisas da terra, nos levam a desviar do caminho de Deus. Agora imagine, irmãos, quando nós desenvolvermos a sabedoria que Deus quer para a nossa vida, a sabedoria que Ele derramou sobre a vida de Salomão. Aí eu pergunto para os irmãos, qual que é o princípio da sabedoria? Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Irmãos, o que o mundo acha que tem, que é conhecimento técnico, é conhecimento científico, eu fico maravilhado quando eu vejo a criação de Deus e vejo os cientistas estudando toda aquela criação e falam, ó, o Sol, a Terra está aqui distante de tal maneira que está numa zona habitável, que essa distância, se mudar 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá, não tem vida na Terra. Aí eu falo, olha, Deus é tão perfeito que Ele posicionou o planeta Terra de tal maneira que qualquer distância microscópica em termos espaciais, não haveria vida na Terra. Mas o meu Deus, Ele é tão perfeito que Ele soube posicionar. Então, quando a ciência começa a olhar para as criações de Deus, ela fica estupefata. A menor partícula descoberta pelo homem, até o momento, chama-se partícula de Deus. Porque o cientista que o descobriu, Higgs, ele falou, ó, aqui não tem massa, aqui não tem energia, mas eu sei que aqui existe uma partícula. Só que eu não consigo compreender ela, eu não consigo entender ela. Ele ia chamar ela de partícula maldita, mas ele falou, não, essa aqui é a partícula de Deus, porque aqui eu estou vendo Deus operar, porque eu, cientificamente, não consigo explicar. Irmãos, a ciência ela vai até um certo ponto. Ela tem conhecimento, mas ela não tem sabedoria para lidar com as coisas. E a sabedoria, você pode se encher de todo o conhecimento técnico, teológico. Nós falamos hoje na IBD, na parte da manhã, o pastor partilhou essa situação. Pode-se ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, várias e várias vezes. Mas se nós não tivermos temor do Senhor, nós não teremos sabedoria nenhuma. E sabe o que acontece por vezes? A gente cai no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, na nossa própria inteligência. A palavra fala que o homem faz planos e planos, mas se o Senhor não abençoar, é vão. Quantos e quantos projetos, por vezes as pessoas não falham. A palavra nos exorta no seguinte momento, se você for construir uma casa, avalia primeiro se você tem condição de terminar ela, para que você chegando até a metade, não vire zombaria dos vizinhos, dos outros.
Colocando de outra maneira, se você for lançar mão de algum projeto pessoal, profissional, vê primeiro se você tem condição de levar ele até o final, para que você chegando na metade não tenha que desistir do seu sonho. Ah, Francisco, mas está escrito isso, irmãos. Os textos bíblicos, eles têm tanto conhecimento, que por vezes eu vejo livros seculares de desenvolvimento pessoal, eu falo, eles estão roubando, estão pegando a Bíblia e colocando com outras palavras. Porque o verdadeiro conhecimento, ele provém do Senhor. Existe uma ilusão no mundo que eles acham que eles sabem alguma coisa. Deus é Senhor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Eu posso ter todo o conhecimento técnico e teológico que o seja, mas se eu não tiver temor do Senhor no meu coração, eu irei falhar. Às vezes, irmãos, eu me admiro pela minha caminhada de ver pessoas que não têm a mesma condição de leitura que eu tenho, a mesma formação de graduação de faculdade que eu tenho, mas na sua simplicidade, na sua humildade, mostram mais Cristo do que eu, porque elas vivem verdadeiramente essa palavra. Então, irmãos, não é conhecimento técnico, não é sabedoria humana, mas é sabedoria do alto, o qual o princípio é temer a Deus e servir a esse Deus. Porque quando nós fomos chamados para ter Ele como Salvador e Senhor, dono da nossa vontade, dono dos meus caminhos. É Deus que vai me direcionar na minha caminhada. Mas sabe o que por vezes eu faço? Eu acho que dá certo, eu vou por aqui. Sem consultar a Deus, sem colocar diante dele aquilo que está no meu coração. O salmista, por vezes, ele fala, Senhor, examina-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E por vezes nós esquecemos de pedir que Deus nos examine e Deus nos direcione. É Deus que vai dar a vitória para nós, se nós buscarmos isso. Amém, irmãos? Eu quero ir para o terceiro ponto. Romanos 12, 2 novamente, por favor. Volta só em Romanos 12, 2, Ed Carlos, por favor. A terceira parte fala o seguinte: para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fico imaginando, assim como eu olho para o meu filho, eu fico imaginando Deus olhando para mim, Deus Pai, né? Olhando para mim e querendo que eu experimente o melhor. Eu fico olhando para o meu filho e por vezes eu falo, como eu queria que ele tivesse tudo do bom e do melhor. Só que por vezes a gente tem que tratar e podar, porque nós como pais, se pudéssemos, nós dávamos tudo para os nossos filhos. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ele quer um doce, ele quer uma bala, ele quer uma roupa, ele quer um brinquedo, ele quer isso, ele quer... A gente dava tudo. Só que se nós fizermos isso, nós vamos ser os piores pais do mundo. Porque os nossos filhos, eles precisam vivenciar uma coisa forte, irmãos, que eu vou falar agora, chamada frustração. E nós também, por vezes, precisamos vivenciar a frustração. Tem uma palavra de Romanos que fala o seguinte: na tribulação dai glória, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência, a paciência produz esperança, a qual enche o nosso coração e tira toda a nossa confusão. Por vezes, no campo profissional, eu me coloco diante de certas situações. Aí as pessoas que estão próximas a mim falam, Francisco, e agora o que a gente vai fazer? Agora deu um monte de problema, e não sei o que lá, e não sei o que lá. As pessoas ficam desesperadas. E eu por dentro também estou preocupado. Eu falo, não, tranquilo, isso aqui a gente resolve. Aí a pessoa, mas como assim você está tão calmo? Gente, fica calmo, isso aqui dá para resolver, vamos fazer assim, 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 assado. Por quê? Porque eu já passei por essas experiências em algum outro momento. Não é porque eu sei todas as coisas, é porque aquilo que é um problema grande para aquela pessoa que está iniciando no campo profissional, para mim é algo que eu já vivi em outro momento da vida. Isso chama-se experiência, experimentação. E só tem experiência quem tem vivência. Só tem experiência com Deus quem vive em contato com Deus. É difícil falar isso para os irmãos, mas quando eu penso que Deus ele quer que nós experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade, por vezes é que nós experimentemos também a frustração. Para que uma vez que nós aprendamos a lidar com as frustrações, nós consigamos caminhar firmes. Irmãos, se você pega um marinheiro novo
que está aprendendo a navegar, ele é cheio de receios, de medos. Ele se lança na tempestade totalmente desesperado. Agora, se você pega um marinheiro experiente, mesmo diante de uma tempestade, ele mantém a calma e a firmeza no comando do navio. Porque ele está experimentado em Deus. Porque ele experimentou a boa e perfeita, agradável vontade. Isso é uma analogia, irmãos. Para que nós possamos experimentar as coisas de Deus, nós temos que estar em contato com Ele. Em pleno contato. E por vezes nós deixamos de experimentar as coisas de Deus porque a nossa mente está travada em outras coisas, em coisas tão pequenas, tão medíocres, tão desnecessárias. Uma das coisas que mais mata nosso crescimento espiritual é a mágoa e a tristeza com alguém. Irmãos, o texto bíblico, ele ensina o seguinte: se você acha que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa o teu sacrifício no altar, você se volta primeiro com ele e reconcilia com o teu irmão. Ah, não, mas eu não fiz nada para ele. Não, se você acha que ele está chateado contigo. Estou parafraseando nos dias de hoje, né? Se você acha que ele está triste com você por alguma coisa, vai lá primeiro, conversa com ele, tenta entender. Irmãos, 5 minutos de diálogo, eu tenho certeza que já poderiam ter resolvido muitas guerras que a gente vivencia dentro de nós. 5 minutos de diálogo. 5 minutos de conversa com algumas pessoas que estão próximas a nós, iam tirar um peso gigantesco da nossa vida, que por vezes nós carregamos e carregamos e carregamos desnecessariamente. Nosso alvo, nosso objetivo é chegar aos céus. Não é nada diferente disso. Só que imagine o seguinte, irmãos, para chegar até os céus, nós vamos ter que nos desvencilhar, deixar para trás tantas coisas. Enquanto nós estivermos nos agarrando a essas pequenas coisas, nós vamos deixar de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai para o próximo texto de Timóteo, por favor, de Carlos. O texto fala o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Irmãos, existe algum parente seu que não é cristão, que não conhece a Cristo, e você não vai falar com ele de Cristo porque você tem algum problema com ele? Ainda dá tempo de resolver isso. Existe algum conhecido ou colega seu que você não se sente cômodo para falar do amor de Cristo por alguma questão? Ainda dá tempo de resolver isso. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam alcançados. Essa é a vontade de Deus. Só que existe uma questão maravilhosa, é que o privilégio que os anjos almejavam de pregar o evangelho, Deus confiou a nós. Ah, Francisco, mas eu não sei falar tão bem quanto o pastor Saulo, ou o pastor José de Paula, não sei me expor. Irmão, eu e você somos a Bíblia que o mundo está lendo. Existem pessoas que irão se converter e chegar ao conhecimento de Cristo pelas nossas atitudes, ou vão se afastar de Cristo devido às nossas atitudes. Que tipo de cristão eu quero ser? Aquele que atrai as pessoas para Cristo ou aquele que afasta as pessoas de Cristo? E como que eu posso mudar isso? Mudando a minha mentalidade, mudando a maneira como eu enxergo o mundo, mudando a maneira como eu enxergo as pessoas à minha volta. Ah, Francisco, mas você falou que o mundo jaz no maligno. Ele jaz no maligno, mas Cristo nos convida para nós nos santificarmos na sua palavra, na sua verdade. E nós vamos impactar este mundo, sendo sal e sendo luz nesse mundo. Levando valores verdadeiros. Nenhum pai e nenhuma mãe quer que seu filho se perca. Nenhum pai e nenhuma mãe. Ninguém lá fora está buscando. Ninguém está buscando a promiscuidade, as drogas, nada disso eles estão buscando. Eles estão buscando preencher o vazio que só Jesus Cristo pode preencher. O álcool, ele funciona assim: você toma uma dose, ele te traz euforia, depois passa o efeito, vem uma baixa, você fica triste, aí você tem que tomar mais álcool, aí vem um outro momento de euforia, e é cíclico. Mas o que aquela pessoa que está tomando álcool ela está querendo? Ela está querendo se sentir preenchida, ela quer preencher aquele vazio que está dentro dela, por isso que ela toma cada vez mais álcool e mais álcool, por isso que cada vez ela se droga mais.
Por isso, cada vez mais ela busca companheiros, mais companheiros. Por isso, cada vez mais ela está buscando coisas que vão preencher momentaneamente. Quando Deus fala para nós, igreja, que Ele quer que todos sejam alcançados por Ele. Todos conheçam essa verdade. E eu e você somos esse instrumento. Vamos mudar a nossa mente e entender que todos podem ser alcançados por Cristo. Todos. Ah, não, mas tal pessoa não tem jeito. Ah, tá fulano, esquece, Francisco. Eu vou dar um exemplo bem prático da minha vida. Minha vida mesmo. Quando eu cheguei nessa igreja, eu orava pelas minhas 3 irmãs. Eu sou o filho mais novo, eu tenho 3 irmãs mulheres. Hoje as 3 estão dentro da igreja, estão dentro do evangelho. Têm os seus problemas, têm as suas situações, mas estão dentro do evangelho. Mas tem uma particularmente, minha irmã mais nova, Juliana, ela já veio aqui na igreja umas 2 vezes com a gente. Ela falava uma frase para mim e para a Meirelle, que vocês vão ter uma filha um dia e eu vou levar a filha de vocês para a balada. Aí a Meirelle retrucava, você um dia vai ser pastor e vai levar a nossa filha para uma vigília. Ela dava risada na cara da minha esposa. Sério mesmo, irmãos. Aí hoje, quando eu vejo minha irmã falando do evangelho, falando de Cristo, minha irmã é aquele cristão que de tão santarrão que ela é, dá até raiva tem hora. Porque tudo para ela tem que ser perfeito, e perfeito, e perfeito, e perfeito. Juliana, a igreja é feita de homens falhos, como eu e como você. Não, mas não pode ser assim não, tem que ser assim. As pessoas têm que buscar a Cristo, as pessoas têm que conquistar outras pessoas, têm que chamar para o arrependimento. Juliana, calma, as coisas são feitas, não por força, mas é o Espírito Santo que toca o coração do homem. É Ele que mostra a verdade. Por ela era aquela pessoa, e eu vejo isso, que ela pegaria a cabeça da pessoa, se pudesse, ela enfiava a Bíblia dentro da cabeça da pessoa. E eu, por vezes, eu não conseguia acreditar que ela ia ser alcançada. Mas eu lembro, bem como se fosse agora, 16, 17 anos atrás, no banco da igreja, numa sexta-feira de oração, eu orando com a Ruth, e a Ruth falava, Ruth, ora pelas minhas irmãs, tudo que eu quero é que elas se convertam. E hoje eu vejo elas no Evangelho, eu fico muito feliz. Porque apesar de, por vezes, eu não conseguir acreditar que Deus faria essa obra, Ele fez. Mesmo na minha falha humana, Ele fez. Amém? Vamos para o próximo texto, de Carlos, para encerrar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando nós queremos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que irmos até Ele, que aquilo que está fazendo esse peso, martirizando, Ele vai tirar esse peso de nós. Se você está carregando mais peso do que você consegue carregar, significa que o fardo que você está carregando não é teu. Porque Ele fala que o fardo, o jugo dele é suave, é leve. Irmãos, tomando de exemplo novamente os nossos pastores que estão aqui, não é fácil pastorear um rebanho, não é fácil pastorear uma igreja. E por que eles escolheram isso? Porque eles sabiam e creem que quem divide esse peso e esse fardo com eles é Jesus, porque o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. E nós ficamos nos martirizando com coisas tão banais, coisas tão terrenas e humanas que vão acabar. Simplesmente, toda a riqueza que nós construímos nesse mundo, um dia vai acabar. Se você for no mausoléu mais bonito que o seja, adornado que seja com pedras preciosas, mas lá dentro vai ter um esqueleto, consumido pelo tempo. Se você for no túmulo mais simples que o seja, de terra batida, de uma placa de madeira, escrito aqui, jaz tal pessoa, lá dentro também vai ter um esqueleto consumido. Adianta acumular títulos, status e riquezas nessa terra? Não. É importante? É. Mas o nosso foco verdadeiro tem que estar no alto. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e estas coisas, as nossas necessidades diárias, nos serão acrescentadas. Deus, Ele sabe aquilo que eu necessito. Deus, Ele sabe aquilo que eu preciso, como homem, como marido, como pai, como ministro do evangelho dele. Deus sabe todas as coisas que cada um de vocês precisa.
E por vezes nós não temos experimentado as coisas de Deus na nossa vida, porque não conseguimos mudar a nossa mentalidade e buscar a mente de Cristo. E ficamos sendo escravos das coisas desse mundo, dos valores que esse mundo tenta impor para nós. Que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, que você tem que conquistar tal coisa e tal outra coisa. Uma das fases que eu acho maravilhosa é fazer a coisa certa pelos motivos errados. Está afadado ao fracasso. Quando eu estou aqui à frente ministrando a palavra, eu me sinto completo, eu me sinto pleno, porque eu tenho consciência que foi para aquilo que eu estou fazendo nesse momento, a que Deus me chamou, a qual eu amo isso. Eu me sinto completo quando eu prego a palavra de Deus. Mas se eu fizer isso para que as pessoas me olhem, para que as pessoas me admirem, eu vou estar fadado ao fracasso. Porque toda a honra, toda a glória pertence a Ele, a Deus. E por vezes, mesmo nós sendo servos de Cristo, ministros do Evangelho, em todos os aspectos, nós estamos deixando de experimentar mais de Deus, porque estamos fazendo as coisas certas pelos motivos errados. A palavra nos convida para que o nosso Pai nos veja em oculto, no nosso íntimo, aquilo que nós objetivamos. Então, eu não posso subir aqui de maneira leviana para achar que eu sou importante, quando a verdadeira importância está em Cristo. Eu não posso subir aqui e falar uma palavra por dom de oratória, por um dom de saber falar bem, e achar que isso é suficiente. Não é. Porque o objetivo desta palavra é que ela incomode você, que ela impacte você. Se essa palavra que foi ministrada nessa noite não te incomodou, eu sei que eu falhei com Cristo. Porque não sou eu sou só apenas o canal a qual o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. E o que eu espero é que essa palavra te incomode, fazendo com que você queira sair da sua zona de conforto, do lugar que você está neste momento, conformado com as coisas desse mundo. Renove a sua mente para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer de você. Deus, Ele quer que nós, como igreja, saiamos da conformidade do mundo, do comodismo do mundo. Mudamos a nossa mente, porque Ele tem algo maravilhoso para a minha e para a sua vida e para a nossa vida como comunidade, como igreja. Às vezes, nós pensamos que as coisas findaram, que acabou, que falhou, mas Deus, Ele é o dono de todas as coisas. E Ele fala, não acabou. Às vezes a gente olha para a situação, para a circunstância e fala, agora deu tudo errado. Mas Deus fala, não, ainda não. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto aquele teu parente, aquele teu amigo, aquele teu conhecido, ele ainda estiver respirando, ainda há esperança para que você leve o Evangelho a ele e ele se converta. Enquanto houver fôlego de vida, minha vida, na vida de vocês, ainda há esperança que nós, neste tempo e neste lugar, sejamos usados como luz e como sal, para que este bairro, esta comunidade, alcance vidas e mais vidas para a glória de Deus. Mas o desafio é para que você se torne um inconformado, porque Deus é Deus de inconformados. Deus, Ele não quer acomodados. Deus não quer pessoas que estejam na sua zona de conforto. Mas Deus quer pessoas que se conformem com a situação que está lá fora, que almas estão indo para o inferno, que pessoas estão sendo perdidas. Deus, Ele quer que nós nos posicionemos como igreja, nos dias de hoje, como pessoas inconformadas com essa situação do nosso país, da nossa família, da nossa vida, do nosso local de trabalho. Para que aí sim, Ele possa executar em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, irmãos? Eu queria convidar o pastor Saulo para estar orando. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor. Obrigado por esse culto que nós prestamos a Ti e nessa oração, Senhor, onde estamos inclinados, ó Pai, nós queremos nos entregar diante de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite, Senhor. Realmente, Pai, incomoda-nos, Senhor, a estarmos vivendo um avivamento nesses dias difíceis, Senhor. Parece impossível, parece que não vai dar, e nós vemos tanta impossibilidade, mas sabemos também que a Tua palavra é a verdade, Senhor.
Queremos transformação no meu coração, nos nossos corações, nos corações dos nossos visitantes, Senhor. Transformação para te agradar, Senhor. Transformação de mudança de vida, Senhor. Numa esperança de que amanhã é um novo dia e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sobretudo, Pai, uma oração e um momento especial sobre essa congregação, Senhor. Abençoa os nossos líderes, abençoa os obreiros, Senhor, aqueles que se comprometeram, aqueles que estão trabalhando, Senhor, aqueles que estão numa expectativa de se envolver mais, que todos nós sejamos movidos pelo Teu Espírito, Senhor, e saímos realmente da zona de conforto, para que possa sermos instrumentos do Senhor, Pai, aqui e agora, Senhor, é o que nós esperamos, e nós estamos certos de que o Senhor fará uma obra na minha vida, na vida do Francisco, na vida de todos os pastores, na vida de toda a igreja, na vida dos nossos convidados, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. A igreja diz amém, amém.